vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós começaremos o capítulo 5 e veremos um pouquinho sobre os números decimais. Bora lá? Bom, pessoal, para essa aula de hoje, nós utilizaremos a apostila da página 23 até a página 26, tá bom? Nós entraremos aí no 5º capítulo do livro e falaremos um pouquinho sobre os números decimais, quando eu devo usá-los e onde eles estão, de onde eles saíram. Bom, vou representar aqui para vocês em uma reta para vocês entenderem o que são os números decimais. Então, eu coloquei aqui nessa reta os números que vocês conhecem. Então, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3. Onde entram os números decimais? Bom, os números decimais, eles entram entre esses números que nós conhecemos, que normalmente nós dizemos que são números quebrados. São números que nós utilizamos a vírgula para representá-los. Eles estão entre os espaços pequenos dos outros números. Então, olha, entre o 1 e o 2, eu tenho muitos númerozinhos aqui. E é aí que entram os números decimais. Por exemplo, se eu quero representar 1,5, ele está entre o 1 e o 2, porque ele não é maior que o 2, porque ele ainda tem o 1 como inteiro. Então, ele estará mais ou menos aqui, 1,5. Então, os números decimais são os números que estão nesses intervalos. Vou ensinar como nós fazemos a leitura desses números. Bom, como nós escrevemos ou como nós lemos esses números? Eu tenho um número que está antes da vírgula e um número que está depois da vírgula. Tudo que está antes da vírgula são os números inteiros. Lembra que eu fiz a reta? Então, esses são os números inteiros. Então, nós colocaremos assim, esses são os números inteiros e essa é a parte decimal. Então, quando eu tenho uma casa após a vírgula, eu leio ele como décimo. Então, vou colocar aqui. Décimo. Quando eu tenho um outro número depois da vírgula, então, ó, primeiro número depois da vírgula, eu chamo de décimo. Segundo número depois da vírgula, eu chamo de centésimo. E o terceiro número depois da vírgula, ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, esse número eu chamo de milésimo. Então, professora, na prática, como eu leio esse número? Então, olha, se eu colocar simplesmente 4,3, eu vou ler 4 inteiros e 3 décimos. Entenderam? Se eu acrescentar o 2, então eu leio 4 inteiros e 32 centésimos, porque eu estou trabalhando com dois números depois da vírgula, então eu leio centésimos. E se eu acrescento o 1, eu vou ler 4 inteiros e 321 milésimos. Bem simples, não é verdade? Mas eu também posso ler de outra maneira. Ou eu leio, como eu acabei de ensiná-los, 4 inteiros e 321 milésimos, ou eu posso ler assim, 4 inteiros, 3 décimos, 2 centésimos e 1 milésimo. Mas a primeira maneira que eu ensinei é mais simples e está correta também. Então, nós vamos sempre optar pelo que é mais simples para vocês entenderem, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês como eu represento esses números no nosso sistema de numeração. No começo do ano, eu ensinei para vocês que onde a gente coloca os pontos no número.
Por exemplo, se eu tenho esse número aqui. No início do ano, quando nós estávamos ainda estudando de forma presencial, alguns alunos tinham dificuldade de saber que número era esse, por exemplo. Eu ensinei para vocês que a gente conta de trás para frente, cada 3 números nós colocamos um ponto. Então, olha, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto. Então, nós sabemos que no nosso sistema numérico, nós temos aí aquela tabela, né? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Aqui é a unidade, são unidades simples. Aqui são as unidades de milhar e aqui milhões. Então, este número aqui na tabela ficaria assim, ó, 0, 0, 0. Por isso que a cada 3 números eu ponho um ponto, porque é assim o nosso sistema de numeração. Os outros 3 zeros e aqui o 1. Então, que número seria esse aqui? As unidades simples, milhar e milhão. Então, aqui ficaria 1 milhão. Se eu tivesse um número aqui e não aqui, como essa aqui é a classe dos milhares, ficaria 300 mil e assim por diante. Mas onde estão os números decimais? Aqui nessa tabela, professora. É isso que vocês vão aprender agora. O meu número decimal começa onde termina os meus números inteiros. Então, eu tenho aqui a vírgula, coloco isso aqui apenas para separar a vírgula, e aqui eu vou ter a minha parte decimal. Eu ensinei para vocês no começo da aula que eu tenho 3 números depois da vírgula. Posso ter até 3 números depois da vírgula. Posso ter mais, mas nós vamos ficar apenas nesses 3 números depois da vírgula. Eu ensinei que o primeiro número depois da vírgula é o décimo. Então, aqui eu coloco o D. O segundo número é o centésimo. Então, eu coloco o C. E o terceiro número é o milésimo. Então, eu coloco o M. Então, eu tenho um número aí, 23 inteiros e 3 décimos, porque eu só tenho uma casa depois da vírgula. Como eu coloco esse número aqui no nosso sistema de numeração? Então, olha, na parte inteira é normal, unidade, dezena. Então, ó, unidade e dezena. Depois da vírgula, eu tenho o 3. Simples assim, fácil, né? Bom, no começo do ano, nas nossas aulas presenciais, nós também já fizemos algumas continhas com números de vírgulas. E eu ensinei para vocês que a gente sempre coloca número embaixo de número e vírgula embaixo de vírgula. O que muda com os decimais? Nada. Por quê? Vou continuar colocando dessa maneira. Bom, vamos ver um exemplo aí do livro na página 24. Então, eu tenho aí 14,933 milésimos menos 13,933 milésimos. Então, olha, onde eu vou colocar o 3 inteiros, 933 milésimos? Olha, o 13 é a parte inteira. Então, aqui eu tenho unidade, dezena. Esqueço essa outra parte. Coloco as partes inteiras. Vírgula embaixo de vírgula, 933. Aí aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo e aqui eu tenho unidade e dezena. É bem simples. E resolvo a operação como eu resolvo uma operação normal. Esqueço que tem a vírgula e resolvo como se fosse 14.933. Então, 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 9 tira 0. 9 tira 9, 0. 4 tira 3, 1. 1 tira 1, 0. Vírgula, vírgula, vírgula. Número embaixo de número,
vírgula embaixo de vírgula, certo? Então, como resultado, eu tenho o número 1 só. Não tenho nada na parte decimal. Então, eu tenho apenas uma unidade. O zero eu não preciso ler. Então, aqui é a parte inteira que começa unidade, dezena, centena. Então, eu tenho apenas uma unidade. É isso que está aí no livro de vocês, aqui nesse pontinho. No próximo item aqui da apostila de vocês, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, nós temos aí na página 24, ele quer saber a diferença entre a nota da ginasta japonesa e a nota da Flávia. Então, a primeira nota é 13 inteiros, 866 milésimos. 13 inteiros, 866 milésimos. Então, aqui eu tenho a parte inteira, unidade, dezena, e aqui décimo, centésimo e milésimo. Essa é a nota da japonesa, da ginasta japonesa. A nota da Flávia é 13 inteiros, parte inteira embaixo de parte inteira, vírgula embaixo de vírgula, e agora a parte decimal, 766 milésimos. Ele quer saber a diferença, então a conta é de menos. Olha, vou esquecer da vírgula e resolver a conta normalmente, como eu já aprendi antes. Bom, alunos, então eu expliquei para vocês toda a parte teórica sobre os números decimais. Então, nós já realizamos aí duas atividades da página 24. Na página 23, vocês vão estar fazendo a leitura desse textinho, respondendo essas questões, e nós estaremos agora na página 25, lápis na mão. Exercício número 1. Nós temos aí um menininho e tem uma fala dele. Tenho 125 centímetros de altura. Letra A. Exercício número 1. Bruno mediu sua altura na escola. Isso quer dizer que sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Para responder, pense. Quanto mede um centésimo do metro? Bom, para isso, vamos voltar uma página, aqui na página 24, nós temos uma tabelinha aqui, Ela diz assim, 10 décimos formam uma unidade, 10 centésimos formam um décimo e 100 centésimos formam uma unidade. Então, nós temos aquela tabelinha assim, unidade, dezena, centena. Aqui nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo. Aí está dizendo assim, 100 centésimos forma uma unidade. O Bruno disse aí no balãozinho que ele tem 125 centímetros de altura. Aí o problema perguntou assim, isso quer dizer que a altura do Bruno é igual a 125 centésimos do metro? Centímetros, centésimos. Então, para responder, nós temos que pensar aí, quanto mede um centésimo do metro? Bom, como nós acabamos de ver aí na tabelinha, 100 centésimos equivale a uma unidade. Nós sabemos que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Ele falou que mede 125 centímetros. Então, nós podemos chegar aí à conclusão que se 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, nós temos aqui uma unidade igual a 100 centésimos. Então, a resposta para essa pergunta é sim. A altura do Bruno, de 125 centímetros, é igual a 125 centésimos? Sim, porque nós temos o equivalente a 1 inteiro equivale a 100 centésimos. E nós temos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, sim, se o Bruno tem 125 centímetros, nós também podemos dizer que ele tem 125 centésimos do metro.
porque cada centésimo equivale a 1 centímetro. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 1 centésimo. Então, se ele tem 125 centímetros, podemos dizer também que ele tem 125 centésimos, ok? Entenderam? Bem simples o raciocínio, né? Continuando, então, logo abaixo nós temos aí B. Complete a frase. Podemos dizer que Bruno tem alguns metros e quantos centímetros? Bom, nós já falamos que 1 metro tem 100 centímetros. E se ele tem 125 centímetros, nós podemos dizer que, tirando 100, ele tem 1 metro e 25 centímetros, certo? Só transformamos aí algumas unidades. Bom, continuando no exercício abaixo, nós temos um pontinho aí que está escrito assim: escreva a medida no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, vou pegar esse 1,25 m e vou escrever aqui nessa tabela. Nós já vimos que isso aqui equivale aí a 1 inteiro e 25 centésimos. Então, vocês vão colocar isso aí na tabela. Na letra C, ele está falando aí, Bianca é minha irmã, ela tem 1,5 m de altura. Aí nós temos uma perguntinha. O que significa a palavra meio na fala do Bruno? Bom, isso significa que ela tem 1 metro e mais meio metro de altura, certo? Na letra D, escreva a altura de Bianca no quadro de ordens usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, 1,5 m, 1 metro é 100 centímetros. Então, eu tenho 1,5 m, metade de 100 é 50. Então, eu tenho 1,50 m, o que corresponderia aí a 1 inteiro e 50 centésimos. Então, nós vamos colocar esse número aqui dentro dessa tabela. Virando a folha, o último exercício, na página 26, está escrito assim: quantos centímetros Bianca é mais alta do que Bruno? Bom, o Bruno tem 1,25 m. A Bianca tem 1,50 m. Então, façam aí um cálculo mental e coloquem aí o resultado na tabela. Bom, pessoal, eu estou terminando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!